Olá pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Estou em São José dos Campos, na Praça Rubens Castilho, na zona sul da cidade, Jardim Estoril. Bom, parando aqui para falar um pouco com vocês sobre consistência nos estudos, ok? Eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas entram em contato, tenho diversos alunos também, e eu tenho uma experiência já de muitos anos de dar aula. Comecei a dar aula com 13 anos de idade, então hoje eu estou com 37, então eu tenho bastante tempo aí de experiência dando aula. E praticamente durante todo esse tempo sempre tive alunos. E o que eu percebo é que a maioria dos alunos eles têm umas coisas em comuns, tanto aqueles que tocam muito bem e os que têm dificuldade no estudo. Normalmente, todos eles têm uma coisa em comum, que é a questão da consistência, ok? Tem muitos alunos que começam com muita dificuldade, mas são persistentes, estão sempre lutando, batalhando e desenvolvem muito rápido depois e tocam muito bem. Teve dificuldade no começo, mas pela persistência começa, acha o caminho e depois desenvolve muito bem e continua evoluindo. E tem alunos que estudam muito também durante uma fase, começa a ter um super talento, aparentemente, né, vamos dizer assim, e chega num ponto e para de estudar, fica lá alguns meses sem tocar, depois volta naquela empolgação de novo, depois para de novo. E aí você percebe que ele fica meio parado no mesmo lugar, ele não consegue sair de um ponto e ao outro, porque ele estava num ponto, parou, manteve ali, dá uma caidinha também, daqui a pouquinho volta mais ou menos ali, dá aquela empolgadinha, dá aquela subidinha, depois cai de novo, e passa anos e anos ele fica no mesmo lugar. Então tive vários alunos que começou a fazer aula, parou, voltou, começou, parou, outros começou, hoje não consegue mais vaga, mas assim, acontece muito isso, tá? Essa questão de o aluno, às vezes tem até muita facilidade, só que a primeira dificuldade que encontra, ele já começa a falar, isso não é pra mim, eu não tenho um jeito pra coisa, é muito difícil. E essas dificuldades são normais, né? Nós percebemos que no estudo clarinete, qualquer instrumento, vai ter essa dificuldade mesmo. Vai ter momentos que tem trechos, tem peças, tem estudos que são difíceis. Mas ali que vai dar consistência, né? Dele pegar aquele estudo devagarzinho, treinar, estudar, enfim, até vencer aquele estudo. E aqueles alunos que estudam pouco. Tem também aqueles casos de alunos que estudam muito pouco, não tem muito tempo, não tem facilidade, mas estão sempre estudando, persistente, e vai passando os meses, anos, daqui a pouco ele está tocando bem, vai evoluindo, daqui a pouco ele consegue arrumar um tempo e ele já está no meio do caminho, então ele já consegue dar aquele salto, ele não vai começar do zero, né? Já vai começar da onde estava, e aí tem aquela subida e depois prossegue os seus estudos, às vezes indo devagarzinho depois, mas enfim, o importante dos alunos é que, no geral, aqueles que vão tocar bem, independente se rápido ou devagar, é aqueles que mantêm a consistência. Tá estudando, não consegue estudar todo dia, mas estuda 3 vezes na semana, estuda 4 vezes na semana, meia horinha, mas é ali, é sagrado. Do primeiro ano até o 10º ano de estudo do clarinete é a mesma coisa. Se toca na igreja, entrou nos cultos, está tocando já na igreja, na orquestra, está ensaiando, já oficializou, mas continua seu estudo. Então, obviamente, uma pessoa que vai estudar 20 minutos, 3 vezes por semana, ele não vai se tornar um profissional, mas ele vai tocar muito bem. Às vezes o objetivo dele é tocar bem, ele quer ter aquele hobby, quer tocar na igreja, quer ser um instrutor na igreja. Então ele consegue um bom resultado nessa prática constante. Tá? E tem muitos que estudam durante um ano, dois, muitas horas, depois para, e depois você passa 3, 4 anos, a pessoa já está desanimada, não consegue mais, não tem bocadura, já não tem aquele conhecimento porque adquiriu naquela época, mas não consegue desenvolver mais tecnicamente. Então, como que adquirir essa consistência? Eu acho que o principal motivo de a pessoa se manter consistente é ela se manter motivada. Ela precisa se manter motivada nos estudos, ou seja, ouvir muita gravação de bons clarinetistas, estar no meio de pessoas que gostam de estudar, né, pessoas que procuram aumentar o seu conhecimento, procuram desenvolver melhor o instrumento. Isso faz com que ela se mantenha motivada e isso vai fazer que ela tenha uma consistência, porque ela tem um objetivo a curto prazo, a médio e a longo prazo. E ela tem pessoas também que incentivam ela também. Então isso que é muito importante, sempre encontrar pessoas que te motivam a fazer aquilo que você gosta. Né? Tem até uma história, né, que todo mundo já sabe, né, que você encontra muito assunto sobre isso, que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive, né? E na música a mesma coisa. Se você convive com músicos que não gostam de estudar, que só reclamam, aquela pessoa estuda, não sei pra que estudar tanto, é bobeira,
você também vai ser igual um deles, você vai estudar pouco e vai achar que estudar é bobeira. Se você convive com pessoas que gostam de tocar, que gostam lá de estudar escalas, que gostam de praticar, sai da igreja, gosta de se juntar, fazer uns ajuntamentos, tocar uns hinos, você vai estar junto com eles, você vai gostar de tocar, você vai ter prazer nisso. Se você convive com pessoas que só falam, ah não, vou tocar hoje não, tô com preguiça, ah não, pra que isso? Ah, vamos tocar hoje não, a bobeira, só toco na igreja, só toco em casa, só em vez em quando. Você vai ser aquilo que você, o reflexo daquelas pessoas que você convive, ok? Então isso é muito simples, isso não é eu que estou falando, isso é provado já. E eu acho muito importante fazer essa reflexão, tá? Porque refletir sobre motivação, eu acho que é o que faz a pessoa querer estudar mais. E se a pessoa quer estudar mais, ela arruma tempo. Ah, não tenho tempo para estudar. Tá. Não tem tempo? Nem um pouquinho, nem 20 minutinhos. 3 vezes por semana você tem? Né? Então, eu acho que dá para arrumar sim. Por mais difícil que seja a vida, por mais corrido que seja, ela consegue, né? Tem pessoas que realmente têm um problema sério, que às vezes trabalha e chega às 10 horas da noite em casa, não pode tocar, e sai 5 horas da manhã, aí é um caso à parte, né? Aí tem um pouquinho só no final de semana. Mas tirando essas exceções, a maioria das pessoas consegue sim estudar meia hora por dia, 3, 4 vezes por semana, pelo menos para tocar ali razoavelmente, manter uma boa base. Então eu acho que é possível, ok? Então a consistência durante muito tempo. E para se ter consistência, você precisa ter motivação, você precisa ter objetivo. Procura andar com músicos que gostam de estudar música, procure conviver com essas pessoas. E evita um pouco essas pessoas que começam a falar mal de tocar, que começam a falar que estudar, pra que isso, pra que escala, pra que tocar bem. Então assim, se você quer tocar bem, esse tipo de pessoa não é pra você conviver muito tempo com ela. Tenha sua amizade com ela, mas não musicalmente falando, ter uma convivência saudável falando de música. Procure amigos que gostam de tocar. Eu acho que isso vai fazer você tocar bem, ok? E isso eu falo por experiência de muitos anos dando aula. Aqueles alunos que têm amigos que gostam de tocar, que sempre colocam ele para cima para tocar, que estão sempre juntos, esses se desenvolvem bem. Aqueles que não têm muitas amizades acabam desanimando com o tempo e não conseguem ter uma consistência. Então tudo isso está relacionado. É uma coisinha simples, mas está relacionada e vai fazer muita diferença na sua vida musical. Confia em mim, ok? E fora esse conselho da consistência, é você sempre ter essa meta, né? O que você quer tocar. Ok, se tocar 20 minutos por dia, 3 vezes por semana, você não vai conseguir se tornar um profissional, então você não adianta ter essa meta. Mas eu quero tocar muito bem, por exemplo, você é da igreja, eu quero tocar muito bem os hinos, quero ter um som bonito, eu quero passar ali os métodos básicos, né? Por exemplo, o Bank, Galper, Dennitz, quer passar aqueles métodos, então coloca, eu quero tentar passar esses métodos, a minha meta é terminar o Dennitz bem bonitinho, tocar os hinos muito bem feitos, as 4 vozes ali, as 3 vozes que seja. No caso do clarinete, soprano, contralto e alguns tenores que dá para tocar também, por exemplo, quem é da congregação. Então coloca esse objetivo e foca nele, tenta chegar nesse objetivo. E depois que chegou, procura manter esse objetivo que você alcançou. Então você vai ter uma meta de chegar e depois uma de você manter aquilo que você alcançou com tanto esforço. Se você já quer ser um músico profissional, aumenta suas horas de estudos, procure ter um bom professor mesmo, procure se dedicar a fazer todo o caminho, ter várias horas no dia para o estudo, tempo para aquecer, para estudar estudos técnicos, para estudar repertório, para ouvir música, para ir em concerto, participar de algum conjunto. Tudo isso vai fazer que também você consiga chegar na profissionalização. São caminhos diferentes, tá? Quem vai ser profissional realmente precisa dedicar a sua vida para a música, dedicar de uma forma constante. Não quer dizer que você tem que estudar 12 horas por dia, mas você tem que vivenciar a música o máximo de tempo possível. Isso é muito importante para um bom aprendizado musical, ok? Então foca nisso, de acordo com o seu objetivo, traça uma meta junto com o seu professor e procure fazer tudo certinho e com consistências, ok? Em outro vídeo eu poderei falar um pouquinho mais da diferença dessa questão, se você quer ser profissional, se você quer dar aula, eu poderei entrar mais nesse detalhe, o caminho que você deve seguir. Mas por hora é isso, consistência nos estudos e até mais.